Graça e paz, meus irmãos. Que bênção, mais um dia, mais uma oportunidade. O Salmo de número 3, no versículo 5, nos diz: Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Glória a Deus, meus irmãos, por mais uma oportunidade. Já agradeceu a Deus? O Senhor está te dando a oportunidade de viver mais um dia dentro do propósito dEle, dentro da vontade dEle. Que bênção! E hoje nós vamos meditar a palavra que se encontra em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13. Então, pegue a sua Bíblia, ou de forma eletrônica, acesse a sua Bíblia, você que está nos acompanhando através do canal do YouTube. Como eu digo, talvez você recebeu esse devocional, então se assente em um lugar tranquilo e vamos juntos meditar a palavra de Deus. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, vamos ao texto. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Irmãos, Jesus aqui está proferindo o famoso Sermão do Monte. Sermão esse que tem o início no capítulo 5, e muitas pessoas acreditam que o Sermão do Monte ele foi exclusivo para os discípulos. Porém, esse sermão ele tem a sua finalização no capítulo 7 de Mateus. Então ele inicia no capítulo 5 e termina no capítulo 7 de Mateus. E no versículo 28 do capítulo 7 e no versículo 29, ali fica evidenciado que haviam outras pessoas naquele ambiente. Outras pessoas estavam naquele lugar maravilhados, inclusive, com os ensinamentos de Jesus. Então, capítulo 7 de Mateus diz: E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou de sua doutrina. Versículo 29, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então, é no sermão do monte, da montanha, que Jesus fala de céu, que Jesus traz uma promessa de bem-aventurança aos que choram, aos mansos, aos que têm fome, aos que têm sede de justiça. E é dentro desse contexto do Sermão do Monte que Jesus nos apresenta uma palavra. Ele fala do reino. Mas o que é o reino de Deus? Nós precisamos entender que esse reino de Deus, ele reflete a Deus. É o reino de Cristo. O Sermão do Monte, na verdade, ele é uma constituição de um reino eterno, cuja essa sede é nos céus, porém a sua manifestação inicia aqui na terra. Então, esse reino apresentado, por Jesus, ele é constituído, tem a sua sede no céu, porém ele inicia aqui na terra, ele se estabelece aqui na terra. Por isso que na oração do Pai Nosso nós oramos: venha a nós o teu reino. E é isso que nós precisamos pedir a todo momento, que o reino de Deus seja instaurado. Agora, para que esse reino seja instaurado, nós não podemos ficar de forma passiva, apenas como espectadores. Nós precisamos ser os agentes que promovem este reino aqui na terra. Quando nós olhamos para o texto de Mateus capítulo 3, nós vemos João Batista. João Batista, que é o profeta messiânico, o profeta que foi anunciado por Isaías, e no capítulo 3 de Mateus, versículo 3, diz assim: E dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus.
No capítulo 4 de Mateus, João Batista está preso. Quem agora assume a pregação é o próprio Cristo. Note que a pregação não muda, a pregação permanece a mesma. Agora é o próprio Jesus pregando e convidando as pessoas a se arrepender, porque o reino dos céus havia chegado. Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Este reino, como eu acabei de dizer, que tem a sua sede nos céus, mas que se estabelece aqui na terra. Então, meu irmão, eu e você somos agentes de um reino maior. Eu e você somos agentes de um reino que não passará, como diz a palavra do Senhor, seca o galho e murcha a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia! Glória a Deus. Você pode glorificar ao Senhor por isso e dizer que você faz parte deste reino. Então, à medida que você faz parte desse reino, o Senhor te chama a uma responsabilidade. Porque esse reino não é feito apenas com simpatizantes. Esse reino não dá para você falar que faz parte dele olhando de longe. Não, você precisa se envolver, você precisa estar inserido nele. Afinal, esse reino é para todos. O povo esperava que Jesus viria em um cavalo branco, de forma bélica, libertando eles da tirania, do poder de Roma. Mas Jesus vem montado em um jumento e vem apresentando um reino totalmente diferente. Ei, você faz parte de um reino diferente. E fazer parte de um reino diferente, isso requer atitudes diferentes. Fazer parte de um reino diferente requer lutar com armas diferentes. Fazer parte de um reino diferente requer tomar atitudes diferentes. Não esqueçam, as nossas atitudes evidenciam da onde viemos. Qual é o seu dialeto? Quais são as suas atitudes? Quais são os seus costumes? O seu dialeto precisa refletir o dialeto de um reino dos céus, de um reino de Deus. Agora Jesus nos chama para uma responsabilidade. Qual é essa responsabilidade? Ele não diz para você se tornar. Ele não diz para você chegar a algo. Não, ele está dizendo que você é. Ele diz: vós sois o sal da terra. Sal esse que nos tempos de Jesus e até passando ali na altura da Idade Média, o sal era utilizado para conservar. Aqui no interior, no Brasil, o sal era usado de forma antisséptica. Era usado para esterilizar, para curar as feridas. Eles colocavam sal nas bicheiras que davam nos bois. Ou seja, o sal sempre presente, tanto para conservar quanto para dar sabor. Você já comeu uma comida sem sal, meu irmão? É engraçado, né? Você pode comer a comida mais temperada que for, mas se faltar o sal, é notório. Então o que Jesus vem dizer? Que esse reino ele é sensorial. Esse reino é perceptível. Veja que Jesus fala de sal, fala de sabor. Então ele está falando de um dos nossos sentidos, que é o paladar. Então nós, como sal, somos convidados a dar sabor. Somos convidados a deixar a nossa marca. Qual a nossa marca? Amarga? A nossa marca azeda? A nossa marca não, a marca de sabor. Porque só Cristo dá sabor à nossa vida. Somos nós os responsáveis para trazer o sabor a essa humanidade decaída, perdida. E sem a palavra do Senhor nós não vamos conseguir. Mas é que Jesus nos fala de um sal que se tornou insosso. E o sal que se torna insosso não presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Meu irmão, a única forma de você ser reconhecido como sal é no meio daqueles que não têm sabor.
A única forma de você ser reconhecido como sal é estando no meio daquilo que não está mais conservado. É você que vai levar conservação. É você que vai levar sabor. É como tem um pastor amigo meu que ele diz: quer ver milagre? Quer ver multiplicação de pão? Você tem que andar no meio de famintos. Quer ver libertação? Ande no meio dos que estão ali aprisionados. Quer ver cura? Ande no meio dos enfermos. E aqui, quando Cristo nos chama a ser sal, Ele nos chama a andar no meio de uma sociedade que não tem sabor. Encontrar uma humanidade que não tem sabor. Você tem aquilo que o outro necessita, meu irmão. Outro sentido que Jesus nos traz nessa palavra é a visão. Porque Ele nos diz que nós somos. Vós sois a luz do mundo. E Ele continua dizendo: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Não sei se os irmãos sabem o que é o alqueire. Eram cestos que eram colocados às laterais dos animais para carregar grãos, para carregar cargas. Então era um cesto. O que ele está querendo dizer? Olha, ninguém, É insano pensar alguém que acende uma vela, que tem o objetivo de iluminar um lugar, seja uma vela, uma lamparina, uma lanterna, nos dias de hoje. Ninguém acende uma lamparina com o objetivo de iluminar o ambiente e coloca um alqueire, ou seja, coloca um cesto tapando ela. Porque a luz não vai se dissipar. Mas pelo contrário, essa luz é colocada no velador. O que era o velador? Era um instrumento que era colocado no alto, justamente para a luz expandir. E ali, aquela luz iluminar todo o ambiente. Porque é isso. Aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Você já parou para pensar que quando Cristo diz que nós somos a luz do mundo, Ele está querendo dizer: você é aquele que aonde chegar precisa dissipar as trevas. As tuas palavras precisam ser palavras que trazem luz. As tuas atitudes precisam ser atitudes claras, perceptíveis, visíveis e não ocultas. Não adianta você dizer que é luz se você não ilumina ninguém. Da mesma forma, não adianta você dizer que é sal se você não tem dado sabor. Talvez você já perdeu a utilidade. Mas Cristo está querendo resgatar isso em você. Ele diz: vós sois, você é luz do mundo, você é sal da terra. E nós somos chamados a dar esse testemunho. Este reino que para muitos é uma utopia. Esse reino que até então, lá em Mateus capítulo 3, muitos dos fariseus que eram batizados, fariseus e saduceus que eram batizados por João Batista. Verifique aí o capítulo 3, o versículo 7, eram fariseus e saduceus que eram batizados. Eles não entendiam esse reino. Depois de João Batista ser encerrado em uma prisão, vem Jesus. E Jesus vem explicar este reino para nós a partir do capítulo 5. É um reino visível, é um reino perceptível. Meus irmãos, que privilégio que nós temos, que graça que nós temos de ser essa representação viva, específica, latente, pulsante deste reino. Esse reino está vivo, está em mim, está em você. Aleluia! Meus irmãos, tem uma frase do Billy Graham que eu acho incrível. Ele diz: nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos uma passagem muito interessante. Pedro e João, na hora nona, está subindo para o templo. Eles olham para um paralítico que estava ao lado da porta formosa, ele era colocado ali. Mas antes de Pedro e João olhar para aquele paralítico e dizer: levanta e anda, ele diz algo muito importante que nós precisamos trazer para o nosso dia, e aí ligado a esta palavra. Pedro olha para o paralítico. Eu vou até pegar aqui na minha Bíblia para que os irmãos consigam
acompanhar aí no devocional, junto comigo, porque esse texto ele é maravilhoso. Acho que os irmãos conhecem essa passagem. Atos dos Apóstolos, o capítulo 3. No capítulo 3, como eu disse, eles estão indo para o templo. Capítulo 3, no versículo 4, Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olha que coisa profunda. Aquele paralítico estava esperando receber moedas, mas Pedro e João diz para ele: olha para nós. Então a única forma de nós sermos luz do mundo e sal da terra é as pessoas olhando para nós e nos reconhecendo como luz do mundo e sal da terra. O que as pessoas têm enxergado ao olhar para você? Talvez o que as pessoas têm olhado para o Vinícius e têm enxergado. Cristo já disse: vós sois sal, vós sois luz. As pessoas precisam reconhecer isso em nós, sal e luz. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, Senhor, por mais um dia. Agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, ó Deus, porque o teu reino está aberto. Obrigado, pois além do teu reino estar aberto, disponível, o Senhor nos dá sinais deste reino. Obrigado, Senhor. Obrigado, pois só o Senhor é aquele que devolve sabor à nossa vida. Obrigado, ó Deus, porque a nossa vida estava afundada, lançada em trevas. E o Senhor, com a tua graça e misericórdia, lançou luz ao nosso pecado, nos trazendo para uma vida eterna contigo. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque quando estávamos perdidos, incapazes de nos encontrar, o Senhor nos encontrou. E isso é motivo de alegria. Pai, nos ajude, Senhor. Nos ajude a ser fiéis, ó Pai, à nossa vocação, ao nosso chamado, de ser luz do mundo, de ser sal da terra. Senhor, nós queremos ser luz do mundo nas pequenas coisas. Queremos ser luz e sal da terra no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, Senhor. Que não haja nenhuma dicotomia, Senhor Deus, na nossa vida. Que não haja nenhuma separação. Pai, que o nosso ser cristão não seja um personagem, não seja uma máscara, uma fantasia, mas esteja em nós a todo momento, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Que você tenha uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoado. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Forte abraço e até a próxima.